Olá, vamos então para o 4.2, módulo 4, Dança na Escola, da UFCD 10662. Dança como área de conhecimento, né? Podemos então perceber, a partir dos estudos que vimos ao longo dessa UFCD, que a dança ensina a respeito do corpo e o movimento. Apresenta noções de música, de movimentos rítmicos, aborda questões estéticas, questões expressivas, além do desenvolvimento da criatividade e da imaginação. O desenvolvimento motor, a memória, os aspectos afetivos, cognitivos. Alguns eixos, né, norteadores da educação pelas artes no Brasil. No sistema educacional das artes no Brasil, o ensino das artes, incluindo a dança, é aplicado a partir dos seguintes eixos norteadores, né? O eixo da produção, que está relacionado ao fazer artístico, o eixo apreciar e fluir, que se relaciona com o perceber, decodificar, interpretar a arte e o seu universo, e o eixo contextualizar e refletir, que permite que os alunos aprendam as linguagens artísticas à medida que forem capazes de perceber, agir efetivamente. Aqui em Portugal, né, nós temos muito ligado à questão das artes visuais, né, eixos parecidos, né, que, né, se designam o ciclo, né, de estudo pela apropriação e reflexão, pela interpretação e a comunicação, pela experimentação e a criação, ou seja, são similares, né, os processos, mas no Brasil a gente tem, né, um projeto mais interdisciplinar das artes, menos técnico, é muito mais, a nossa lógica é muito mais a educação pelas artes do que propriamente a educação artística, e isso é muito bacana para quem, por exemplo, tem áreas diferentes de formação, ou tem esse olhar mais transversal para o que era o fazer artístico, né? E isso é muito, permite, né, um trabalho mais interessante dentro do currículo escolar. Segundo o Plano Curricular Nacional, então, de Arte, eu volto a citar, né, o caso Brasil, porque realmente a gente tem ali uma vanguarda um pouco mais avançada nessa ideia, né, de ensino pelas artes. Esses eixos norteadores são trabalhados em específico para cada ciclo de ensino, né? Para o primeiro ciclo e o segundo ciclo, o ensino da dança se subdivide em três aspectos. A dança na expressão e comunicação humana, abordando o conhecimento do corpo, as observações, experimentações dos movimentos corporais, dos gestos, das expressões e a seleção de movimentos experienciados. Quer dizer, esse primeiro contato com o corpo que se move, né? A dança como manifestação coletiva, que deve estimular o aluno a reconhecer a dança como atividade de grupo, de cultura, de sociedade, e depois a dança como produto cultural, e a apreciação estética, que se refere ao saber ver, distinguir, compreender, relacionar, analisar e argumentar. Ou seja, a gente começa por um ensino pelas artes, né, de experimentação, de troca, de partilha, de fruição, né, de brincar, vamos entrando nesse resgate da cultura, né, nessa reafirmação da cultura, né, do trabalho de grupo, né, do brincar em grupo, para depois entender esse ensino como produto, como resultado de um produto, né? Isso seria uma terceira etapa da nossa intenção enquanto educador, né? Pensar num produto final. Isso é um processo que vai exigir aí várias competências, né? Não somente as competências individuais das crianças, mas o nível de entrosamento que o grupo tem, né? Vai depender também do espaço que tem de trabalho, temáticas, enfim, são questões alheias, né? Para além daquela vontade do professor, né? Então, tudo que é diretamente a relação professor e aluno, dentro do nosso universo ensinar pelas artes, estaria dentro dessa primeira e a segunda etapa, porque a última vai entrar outros elementos externos, a exigência, às vezes, da escola, que tem que apresentar uma coisa no final do ano, né? Alguma temática, né? São coisas que estão para além de nós, assim, né? Para o terceiro e o quarto ciclo, ou seja, dos 10 aos 16 anos, o ensino da dança passa a ter uma especificidade de acordo com o projeto escolar, né? A necessidade dos alunos, o contexto sociopolítico e cultural da escola.
né? E a sua relação com a dança. A dança, no contexto escolar dessa faixa, está relacionada à continuidade do desenvolvimento adquiridos nos anos anteriores, como eu já citei, conhecer técnicas de movimento, identificar habilidades corporais, relacionar o conhecimento novo ao que já foi aprendido, devem favorecer a interpretação e a criação em dança, assim como a consciência corporal. Experimentar, investigar, diferenciar questões de improvisação, composição coreográfica, repertórios, bem como refletir sobre elas, estão incluídos a aprendizagem da dança nessa faixa etária, ou seja, é um processo de aprofundamento. E quando a gente aprofunda, a gente vai entrar dentro desse mérito do produto final, né? Tá? Então, isso deveria ser não o objetivo principal do início de uma aula, né, de um projeto de dança, de dinâmica corporal. Isso deveria ser o resultado à medida que você for caminhando com o grupo, né? Mas muitas vezes a gente sabe que é exatamente o contrário que acontece na escola. Quando, por exemplo, os projetos extracurriculares de dança vão para o balé, vão para áreas muito técnicas, e nessas áreas técnicas muitas crianças ficam de lado, porque não tem o estereótipo, não tem o perfil, não tem aquela coordenação já intrínseca de motora. Então é muito complicado, né? Quebrar esses muros, porque esses muros, como eu disse, também tem a ver com a questão sociopolítica, sociocultural, né? Da escola e dos seus arredores, das relações entre os pais, enfim, dos pais com a escola, do mercado, né, da mídia. Então, são muitos muros a serem derrubados, mas que a gente tem que insistir neles, né, para tentar realmente democratizar e desenvolver um trabalho de igualdade, de equidade, sobretudo. Nós vamos caminhando para isso, né? É isso então. Muito obrigada. Até a próxima.